Bom, nós estamos numa série chamada A Casa de Cabeça para Baixo. E a vida plena não vai ser essa casa de cabeça para baixo. Vamos começar arrumando desde o estacionamento. Semana passada nós compartilhamos sobre o que é uma casa sem a presença de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o caos dentro do lar. Provérbios capítulo 11, versículo 29, a palavra de Deus diz assim, o livro da sabedoria: aquele que perturba a sua casa vai herdar o vento. O insensato vai ser servo do sábio de coração. Algumas versões dizem aquele que traz confusão dentro de casa, ou aquele que faz confusão dentro de casa, herdará vento. E o insensato que faz isso será servo do sábio de coração. Eu não sei quantos de vocês já viram alguns lares que viraram campo de batalha. Ao olhar para um lar, o lar deveria ser um lugar de segurança, um lugar de paz, um lugar de refúgio, mas muitas vezes tudo que nós vemos é que ele se tornou um lugar de tensão. Tudo que nós vemos é que esse lar que deveria ser um lugar de entrar e dizer, uau, eu estou com uma confusão do lado de fora, mas aqui dentro tem paz. Mas muitos lares acabaram tendo tensão, conflito e dor. E o caos dentro de casa não é apenas o problema familiar que você está resolvendo, mas é uma crise espiritual. O caos dentro de casa vai além do que problemas que são usuais numa família, que acontecem e batem na porta de qualquer família, boa ou má. A questão é uma crise de espiritualidade. Os relacionamentos começam a se deteriorar, os corações se endurecem, os sentimentos são ignorados, e o que acaba acontecendo é que o lar se torna um campo de batalha. E dentro desse ambiente nós estamos vendo crianças crescendo inseguras, adolescentes que se revoltam porque tem um clima dentro de casa. Meninas que se sentem tão inseguras que elas estão se tornando vulneráveis para a promiscuidade, para a imoralidade. Meninos que estão com problema de identidade, porque na verdade a casa se tornou um ambiente de tensão, um campo de batalha. Familiares que não se falam mais. O caos não é só o que acontece ao nosso redor. O caos é o que acontece também dentro de nós. O que nós carregamos. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do que a palavra de Deus ensina sobre o caos familiar. E como nós podemos aprender com exemplos bíblicos para restaurar nossa casa. Irmãos, tudo que nossos filhos na verdade querem é que nós tenhamos o mínimo de espiritualidade para reconhecer nossos erros. O mínimo que os pais esperam de um filho é que ele possa dizer, pai, tenha paciência, mãe, tenha paciência, estou enfrentando algumas batalhas que eu nem quero compartilhar com você, mas estou compartilhando com o meu líder, mas assim, eu estou enfrentando questões pesadas dentro do meu coração. A questão é que muitas vezes nós entramos num silêncio mortal e tentamos lidar com as coisas sozinhos. E a primeira coisa que eu vejo que precisamos para restaurar uma casa de cabeça para baixo é saber que o caos começa no coração. Todo caos começa no coração do homem. Não é o que você está vendo externamente, mas é o que você está vendo internamente. Ezequiel capítulo 13, versículo 10 diz assim, porque fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhe paz quando não há paz. E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair. Virá chuva torrencial, e derramarei chuva de pedra, e rajarão ventos violentos.
Jesus também disse isso em Mateus capítulo 7. Ele disse: se vocês não constroem a sua casa na rocha, vai vir uma tempestade. O profeta está dizendo aqui, ele está dizendo que vocês constroem a casa de vocês com muros frágeis. Um pouquinho mais à frente ele diz: quando o muro desabar, o povo vai perguntar: onde está a caiação, que é o reboco? Caiar quer dizer rebocar, revestir algo. Volta para mim no versículo anterior, versículo 12. Onde está a caiação que vocês fizeram? Onde está o reboco que vocês fizeram? Onde está a camada fina que vocês fizeram? Próximo versículo, versículo 13. Por isso assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês rebocaram, que vocês caiaram, e o arrasarei para que se desnudem o que vocês realmente têm de alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele, e saberão que eu sou o Senhor. Assim, esgotarei a minha ira contra o muro e contra aqueles que a caiaram. Direi a vocês: o muro se foi, e também aqueles que o rebocaram, que o caiaram. Aqui está o profeta Ezequiel dando uma chamada aos líderes. E essa chamada eu também quero dar a todo homem e mulher que está construindo uma família. Irmãos, Ezequiel está denunciando esses líderes, que eles estão cobrindo alguns problemas profundos com soluções superficiais. Ezequiel está dando uma voz profética para esse povo, dizendo: vocês não percebem que vocês estão construindo um muro sem alicerces? Vocês estão rebocando esse muro, cobrindo superficialmente isso. Mas eu quero aplicar isso a todos aqueles que estão construindo uma casa, uma família, um lar. E isso está acontecendo dentro das casas, os lares, quando nós tentamos ignorar os conflitos e mascará-los, sem tratar a raiz do problema, sem tratar o que é profundo. Muitas famílias vivem com paredes rebocadas de cal não temperado. Muitas famílias colocam um reboco, e quando vem a primeira chuva, aquilo simplesmente começa a escorrer. Aparentam até uma certa estabilidade, porque eles não se demonstram fragilidade na frente dos outros, mas na primeira tempestade, tudo desmorona. No primeiro vento forte, chuva torrencial, aquilo simplesmente derrete. A primeira coisa que nós cobrimos com uma parede fina é quando nós negligenciamos as emoções dentro de casa. Irmãos, ainda que somos espirituais, mas o que acontece dentro da sua casa em 90% do tempo são as emoções agindo. Muitos lares, as pessoas não falam sobre os seus problemas. Muitas casas, as pessoas fingem que está tudo bem. E o pior é quando um pai ou uma mãe diz assim: quem manda aqui sou eu. Não dá oportunidade para que as pessoas possam expressar os seus medos, suas dores, seus descontentamentos. E quando a coisa desanda, desmorona, já se perdeu o coração, já foram embora, e tudo que nós temos que fazer é nos arrepender de não ter percebido as emoções a tempo. Conversas difíceis, duras. Sentiu que o coração está manifestando com silêncio ou simplesmente com ataques. E os ataques são uma demonstração de que as emoções não estão bem. O que a gente cobre com superficialidade é uma espiritualidade tão superficial que um lar até parece que está cheio de práticas espirituais, religiosas, mas não tem relacionamento genuíno com Deus. E aqueles que estão dentro dela percebem
Tudo que essa pessoa tem é religiosidade. Não tem espiritualidade amorosa, espiritualidade graciosa, não tem perdão que é liberado, só se tem autoritarismo, só se tem a igreja, você precisa seguir regras. Isso destrói uma família. A outra coisa que nós cobrimos com uma camada fina é quando dentro de uma casa não existe a palavra arrependimento. E eu não estou falando do arrependimento apenas para com Deus, eu estou falando do arrependimento que nós precisamos ter uns com os outros. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. Não existe família que marido não vai errar com a esposa, esposa não vai falhar com o marido, pais não falharão com os filhos e filhos não terão situações difíceis para serem resolvidas com seus pais. Mas quando não se tem arrependimento, quando tudo que se tem é vamos deixar isso, porque o tempo por si só vai resolver, é um caos. É um caos que às vezes não aparece na hora. A pergunta que eu tenho para vocês nessa manhã, igreja, é o que na sua casa tem sido apenas rebocado, sem ser restaurado de verdade? Sem ser tirado algumas camadas para fazer uma estrutura correta? O que tem sido rebocado? As emoções, uma religiosidade falsa ou ausência de arrependimento? A outra coisa que eu vejo em uma casa que está vivendo um caos é que essa casa tem algo que grita. O silêncio nessa casa grita. O silêncio que grita. O que eu vou ler para vocês agora é a história da família de um dos homens mais importantes da Bíblia, Davi. No reencontro com Deus, eu e a Naine ministramos quase o reencontro todo. Em uma das palestras eu entro profundo nessa história. É um dos encontros mais fortes que nós temos aqui, porque eu brinco que no encontro com Deus, Deus trabalha em você como se Ele estivesse pegando uma lavadora de alta pressão e tirando sujeiras profundas. No reencontro, Deus pega um espanador, Ele vai tirando alguns pós que estão escondidos atrás de questões do coração. Nós falamos muito sobre essa história, mas o que eu vou ler para vocês é a história de uma das filhas de Davi chamada Tamar. Essa menina é violentada, estuprada pelo seu irmão Aminon. E essa menina tem um sofrimento profundo. E um dos seus irmãos, Absalão, cria um ambiente profundo no seu coração de ódio. Primeiro pelo irmão que estuprou a sua irmã, e depois pelo pai. E essa história conta o porquê ele teve ódio do pai. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 19 em diante, diz assim: Tamar pôs cinza na cabeça, depois de ter sido estuprada, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho. Com as mãos sobre a cabeça, essa menina chorava em alta voz. Olha como a Bíblia conta o drama dessa moça. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você, Tamar? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. Interessante que no começo, Absalão estava tentando cuidar do coração da irmã. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. E a Bíblia diz que ela ficou lá na casa dele por mais de 3 anos. Por 3 anos, Absalão ouviu essa menina chorar. Mas tudo o que Davi fez foi isso. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, ficou bravo. Absalão não falou nada com seu irmão Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar.
Aqui nós vemos um silêncio mortal. Em um texto mais à frente, diz que Davi, ainda que tenha ficado indignado, se manteve em um período de silêncio. Não chamou Amnon para confrontar Amnon, o que você fez com a tua irmã. Não chamou Tamar para saber o que o coração dela estava passando naquela dor. Não chamou Absalão para dizer, escuta, vamos fazer alguma coisa para nós dois cuidarmos da sua irmã, já que ela está morando com você por todo esse tempo. Tudo que Davi fez foi se manter ocupado com o seu exército, com o seu palácio, com a sua vida cotidiana. E ele entrou num sistema de silêncio que gritava mais do que um confronto. E o que eu quero dizer a você, meus irmãos, que esse é um dos exemplos mais fortes de um lar em colapso. O silêncio que grita. Davi, como pai, não lidou com a injustiça que estava dentro da sua casa. E sabe, o silêncio na casa de Davi foi um terreno fértil para ódio e para vingança. É isso que o silêncio faz. Ele não esconde as coisas. O silêncio não deixa para resolver quando os ânimos se acalmarem. O silêncio é a única coisa que o silêncio faz. Ele prepara a terra do coração das pessoas para ter ódio e vingança. E foi isso que aconteceu com Absalão. Ele começou a ter ódio, tanta vingança, que o resultado da história é que ele faz uma festa. O pai sabendo, Davi sabendo que Absalão estava com algum tipo de situação com Amnon, permite que a festa acontecesse. E nessa festa, Absalão mata o seu meio-irmão Amnon. O seu irmão Amnon. E sabe, irmãos, muitas famílias infelizmente vivem desse jeito, num silêncio que grita. Os filhos não têm liberdade de falar, de se expressar, de compartilhar as coisas. E quando se descobre um problema, tudo que se tem daí sim é grito. Acusações, ordens, pessoas magoadas que nunca falam sobre suas mágoas. Conflitos que são aqueles conflitos passivos, onde ninguém diz nada. Sabe aquele ambiente? Ninguém diz nada, mas as atitudes revelam um rancor. Você percebe. Eu não sei vocês, mas lá em casa, quando a Nani está com alguma coisa que não foi dita, as atitudes não são as mesmas. Tem um clima, tem uma coisa. Assim, você quer uma coisa? Não, não quero. Tem um tom, você sabe que tem um tom o negócio. Você diz, o que está acontecendo? Tem alguma coisa esquisita. E homem parece que demora algumas horas para entender o negócio, né? Ou a gente quer deixar o silêncio tratar as coisas por si só. Mas muitas vezes o tom está gritando. O tom da fala está gritando. Às vezes, respostas ácidas estão gritando. E tem aqueles conflitos que são passivos, onde ninguém diz nada, mas tem rancor, que muitas vezes são jogados em momentos onde as situações florescem. E o pior é quando tem relações que são quebradas, que se arrastam por anos, sem reconciliação. Irmãos, nós atendemos um casal uma vez que estava se separando depois de tanta insistência para eles se manterem no casamento. E ela então disse, eu odiava quando você fazia esse tipo de coisa no casamento. Porque a gente tentou restaurar, tentou uma conversa frente a frente, mas eles estavam casados há 15 anos. E ela estava dizendo no momento em que tudo tinha desmoronado, a parede de cal tinha caído, que ela odiava algumas coisas durante os 15 anos.
Alguns filhos não podem falar as coisas para os seus pais, porque seus pais nunca admitem seus erros. Sabe, irmãos, o silêncio pode ser muito mais destrutivo do que a gritaria, muito mais. E às vezes, de verdade, não são os escândalos que destroem um lar. E às vezes tudo que nós estamos preocupados é em manter as aparências. Mas o que destrói um lar é o distanciamento. É a frieza, é o ressentimento que está acumulado por anos. Teve um momento em que nós tivemos uma situação bem difícil dentro da nossa casa. Eu vou sempre usar expressões que quem pastoreia a mesma igreja por anos, vocês vão ouvir muitas histórias algumas vezes. Se vocês me querem pastoreando por alguns anos, é claro. Mas nós enfrentamos uma batalha muito forte com o Mateus em uma estação. Mas eu confesso que até o momento que eu não percebi que o erro era meu e não dele. Ele tinha suas falhas, ele tinha feito algumas escolhas, mas olhando para todo o histórico, tudo que eu não tinha construído, era um ambiente de liberdade para ele poder compartilhar mais do coração dele, onde ele pudesse compartilhar as suas fraquezas, os seus desejos. E quando ele não pôde encontrar isso em casa, ele tentou esconder algumas coisas, para proteger muitas vezes a gente, para não gerar nenhum tipo de escândalo, mas o fato é que depois se descobriu que o Mateus estava afastado de Deus, e ele, como uma pessoa muito cuidadosa, e isso eu preciso honrar ele nunca, mesmo quando estava no mundo, subiu no altar para servir no altar enquanto estava em pecado. E isso tem honra sobre a vida dele hoje, porque Deus está usando ele de forma poderosa, porque assim, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas eu me lembro de algumas brigas tão difíceis, gritaria muitas vezes. E eu me lembro que na última conversa séria que nós tivemos, eu vou compartilhar no momento que eu vou falar só sobre filhos aqui, mas uma das conversas sérias que nós tivemos, o rancor veio, o ressentimento veio, e ele falou coisas sem filtro para mim e para a Naine, porque nós não demos a oportunidade dele falar as pequenas coisas. E quando as coisas vêm sem filtro, irmãos, não apenas machuca quem recebe, mas quem fala se arrepende, porque exagerou naquilo que falou. Mas eu me lembro dessa ocasião de ver tudo desmoronando, e tudo que eu pensava, e o escândalo, um filho de um pastor, e o escândalo, ele foi embora, foi para Florianópolis, viver a vida dele por 9 meses, tudo que eu pensava era o escândalo, mas na verdade tudo que Deus queria tratar não era o escândalo, era o que era mais profundo, eram as mágoas, os ressentimentos, as dores. E durante esse período, tudo que eu tive dessa comunidade, não foi olha o que o filho do pastor está fazendo. É por isso que eu amo pastorear vocês, porque tudo que eu e a Naine tivemos no período de 9 meses, quando o Mateus esteve afastado, e toda a batalha que nós enfrentamos, foram líderes, intercessores que nos abraçaram, nos chamavam, nos mandavam mensagens dizendo assim: pastor, você vai vencer isso, pastor, nós estamos com você, pastor, filhos adultos fazem suas escolhas. Teve uma estação que eu peguei a palavra e eu disse: não, aquele que não governa bem a sua casa não pode governar a igreja de Jesus. E eu pensei em ter um tempo de afastamento da igreja. E daí alguém me trouxe a interpretação correta desse versículo. Nós somos responsáveis pelos filhos menores de idade para conduzi-los até Jesus. A partir do momento que eles são maiores de idade, eles vão fazer suas escolhas e nós não somos mais responsáveis por isso.
E toda a base eu e a Naine plantamos, e a gente tem convicção de que nós construímos uma boa base. Com essa história toda eu descobri também que a tempestade vem na casa de qualquer pessoa. Mas nós nunca construímos com reboco só. Os alicerces foram mostrados quando a tempestade veio. E tudo que nós vimos foram alicerces fortes. Mas no período em que a gente não via alicerce, só via tempestade, irmãos, teve uma pessoa que se levantou e foi falar para uma intercessora dizendo: você viu o que o filho do pastor está fazendo? E uma intercessora disse para ele assim: que bom que você veio me falar, eu não sabia. Que bom que você veio falar, porque agora eu tenho mais um motivo para orar pelo meu pastor. Porque se meu pastor vencer isso, eu também sei que eu posso vencer com os meus filhos isso. A igreja nos amou, a igreja nos acolheu, e quando Mateus voltou para Jesus, a liderança celebrou, a igreja celebrou. Eu me lembro um dia que o Mateus estava aqui deitado no chão, e uma mãe veio lá de trás. A gente estava num período de consagração, de jejum. Uma mãe veio lá de trás, abraçou minha esposa e falou assim: pastora, eu vi o que vocês passaram com o Mateus durante esse tempo, e olha como ele está ali agora. Pastora, sabe o que significa isso? Que eu também posso orar pelo meu filho e saber que um dia ele também vai estar na presença de Jesus como o Mateus está. Irmãos, às vezes tudo que nós temos medo é do escândalo, mas na maioria das vezes tudo que Deus está querendo tratar são coisas muito mais profundas, porque o distanciamento é o pior do que o escândalo, a frieza dentro de casa é pior do que o escândalo, o ressentimento acumulado é pior do que o escândalo. E se precisa ser falado algo na sua casa, entre num tempo de oração e diz: Senhor, me dá graça, Senhor, para falar, me dá graça, Senhor, para resolver, Senhor, me dá graça para poder sair desse ambiente de religiosidade. A terceira coisa que eu vejo numa casa que está um caos é o perigo das pequenas raposas. Diga comigo: pequenas raposas. Em Cântico dos Cânticos tem esse versículo escondido ali. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 15 diz assim: ó, peguem as raposas e as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que o poeta aqui está dizendo? Que as pequenas raposas são aquelas coisas que parecem inofensivas, mas que aos poucos elas vão destruindo a estrutura do lar. Por isso que ele diz: peguem as rapozinhas, tanto as raposas quanto as rapozinhas, e tirem. Por quê? Porque a plantação está em flor. Irmão, sabe aqueles pequenos desentendimentos que nunca são resolvidos? Eu me lembro uma vez que o Mateus disse assim: pai, você não entende que toda vez que a gente entra nesse ambiente de briga aqui em casa, eu não consigo ir para a presença de Deus, porque parece que tem uma barreira, e ao mesmo tempo eu tinha uma luta de pensar como falar a verdade, sem usar expressões e tons errados, que é um desafio isso, filhos. Vocês que são filhos aqui, é um desafio dos pais, porque tudo que eles estão querendo fazer é proteger você, é livrar você, é te dar conselhos para que você não entre em lugares que você vai destruir a sua vida. Mas uma coisa eu também aprendi, que as pessoas só aprendem quando elas enfrentam seus próprios dilemas. Por mais que nós vamos querer livrar alguns filhos, e alguns filhos ouvem conselho dos pais, e outros vão ter que experimentar com as suas próprias dores. Pequenos desentendimentos que nunca são resolvidos e cria uma parede, um muro. Sabe
aquela falta de tempo de qualidade simples, não é com coisa que você precisa postar no Instagram que vocês estão tirando férias em um resort, mas aqueles ambientes tão aconchegantes da casa que vocês podem viver tempo de qualidade com coisas simples. É por isso que nós falamos para os nossos voluntários: não se envolva com tantos ministérios, porque você precisa ter alguns dias para ficar na sua casa. Tem gente que está todo dia na igreja, quando na verdade o seu ministério precisa ser em casa. Irmãos, segunda-feira é o dia de folga do pastor. O pastor trabalha sábado, domingo, vem, mas terça nós estamos aqui trabalhando, mas segunda é dia de folga do pastor. E parece que alguns irmãos querem ter conflito na segunda-feira. Pastor, pode atender, porque nós vamos nos separar se o senhor não atender a gente hoje. Irmãos, esse problema não aconteceu, não começou hoje. Começou algum tempo atrás. Eu não vou deixar de estar com a minha família, construindo o que eu preciso preservar com a minha família, porque você já começou a destruir a sua, e acha que eu vou resolver isso no dia que eu preciso estar com a minha família. Irmão, se nós não colocamos um limite, você nunca vai ter tempo de qualidade na sua casa. Se você não coloca um limite nas horas extras, no teu trabalho, em questões que estão roubando o seu tempo, você nunca vai ter tempo de qualidade com a sua família. Eu vou falar também no futuro sobre esse tempo de qualidade, muitas vezes, porque dá muito trabalho estar com filhos, ter conversas em períodos de tempo de qualidade. Muitos pais, tudo que fazem é assistir um filme junto, colocar na frente do tablet. A falta de perdão nas pequenas coisas estão gerando amargura a longo prazo. Alguns de vocês estão com mágoas de pequenas coisas e não liberam perdão. Só que essa falta de perdão vai gerar uma amargura a longo prazo. E a amargura é uma coisa que se enraiz. Por isso a palavra de Deus diz que tem uma raiz de amargura. Mas, irmãos, uma das coisas que é pior numa casa é quando essa casa negligencia a espiritualidade e acaba não tendo tempo de oração em família, um tempo da presença de Deus em família, um tempo de ensino em família, um tempo de valores sem religiosidade. E a maioria dos lares eles não ruem porque chegou uma tragédia, mas porque o acúmulo de pequenas situações, problemas não resolvidos, se tornaram gigantescos. E o que parece pequeno hoje, como eu falei semana passada, pode se tornar a ruína do amanhã. A outra coisa que eu vejo, e estou indo para o final, a equipe de louvor pode subir, quando Deus sai da casa. O que eu vou ler para vocês agora é a história de um homem chamado Mica. Ele se corrompeu no seu sacerdócio. E ele vendeu sua espiritualidade. E ele decidiu então que a partir desse momento ele faria um santuário dentro da sua casa. Para resumir o que diz Juízes do 17, 5 e 6. E assim este homem Mica veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar e consagrou um dos seus filhos para ser sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Sabe o que é interessante nessa história? Que Mica tentou criar um ambiente espiritual dentro da sua casa sem seguir os princípios de Deus. E muitos de nós estamos tirando Deus da nossa casa, até tem fé dentro da casa, mas não tem submissão a Deus. Até você diz que vocês estão
começando a desenvolver espiritualidade, mas na verdade a Bíblia, ela está presente, mas ela não é vivida. A Bíblia está presente, até aberta, e muitas vezes falada, como eu já vi tanta gente religiosa abrindo a Bíblia, alguns falando com regras e regras e regras. Irmãos, e deixa eu te dizer uma coisa, tudo que é pior dentro de uma casa, porque eu já vivi isso, é quando os filhos não têm um pai, os filhos não têm uma mãe, os filhos têm um pregador dentro de casa, uma pessoa que só sabe falar sermão. Olha, e o pior é quando dentro do ambiente da primeira infância, os pais dizem assim, não faz isso que Jesus não gosta. Jesus fica bravo se você fizer isso. Jesus fica triste se você fizer isso. Muitas vezes nós temos a Bíblia, mas nós estamos construindo uma espiritualidade dentro de casa, sem nenhum tipo de vivência real. As pessoas até oram, mas sem um relacionamento de misericórdia, porque os filhos veem seus pais orando, mas quando eles erram, a primeira coisa que se faz é acusação. Os filhos veem seus pais orando, mas esses pais não são capazes de se arrependerem de uma palavra errada que deram de manhã. Daí diz, eu te amo, filho. Não, o pai traz um doce, traz um presente. A nossa espiritualidade, irmãos, não tem a ver com religiosidade. Cada um seguindo a sua própria vontade, sem um referencial sólido do que a palavra de Deus diz. Irmãos, um lar sem a presença real de Deus até pode funcionar por um tempo, nessa religiosidade, nessa coisa de você dar ordens e alguém obedecer, mas mais cedo ou mais tarde o caos vai se instalar. Eu me lembro de uma história em um livro que eu li, que um amigo convidou os seus amiguinhos para irem fazer um lanche na casa dos seus pais. Mas ele já falou, ele estava na adolescência, ele falou, pai, por favor, assim, não fica com sermão, não fica com coisa de igreja, pai, por favor. Daí diz que, o pai falou, fica tranquilo, filho. Colocaram na mesa, foram começar o tempo do lanche. Daí diz que o pai antes, gente, mas aqui nós não comemos antes de fazer uma oração. E quando pegou para fazer a oração, aquela oração interminável. Interminável. E o filho já ali pensando, ai meu Deus, que o pai termine logo, os amigos meio que achando aquilo lá uma coisa esquisita, mas até uma oração interessante. Daí diz que um amigo falou bem assim, eu quero um suco, e o outro bem assim, eu quero água. Daí diz que o pai falou bem assim, é melhor a água, porque você sabe quem é a água da vida? Jesus é a água viva que desce. O filho disse que tinha vontade de colocar a cabeça debaixo da mesa, pegar uma faca e colocar na jugular, de vergonha do seu pai. Sabe, irmãos, às vezes tudo que a gente tem é uma religiosidade, porque nós estamos construindo nossa espiritualidade fora do padrão da palavra. Deus realmente governa a sua casa? Ou é o seu jeito estruturado do que você aprendeu? E eu tive que quebrar muito isso. Eu me lembro do dia que eu estava orando, e o Senhor falou comigo assim, Mateus errando muitas coisas, Mateus fazendo um monte de coisa errada, e tudo que eu estava dizendo, Deus, faça justiça, que esse menino coma a comida dos porcos, como o filho pródigo, ele volte. Mas eu estava fazendo orações assim, irmãos. Eu parei para ouvir o Senhor falou bem assim, ele é meu filho amado, pare de tratar assim o meu filho amado. Eu disse, mas ele que está errando. E o Senhor me levou a um lugar, em um ambiente de tratar com amor. E o que constrangeu o Mateus foi o jeito que nós tratamos ele com amor, não aceitando erros, mas amando ele apesar dos erros dele. Irmãos, como nós podemos restaurar uma casa de cabeça para baixo? A primeira coisa, Salmos 101, versículo 2.
seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, Senhor? Em minha casa viverei de coração íntegro. Irmãos, é viver de transparência real, é trazer a verdade para dentro da casa. A outra coisa que nós restauramos uma casa de cabeça para baixo é quando você é gracioso. E olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 13: suportai-vos, ou suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha um motivo de queixa contra outra pessoa, e assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Irmãos, o perdão quebra ciclos de destruição do inimigo dentro da família. E por último, nós lemos semana passada, tem altares que precisam ser restaurados. Josué 24:15, nós lemos semana passada: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, se uma tempestade chega na sua casa, não se desespere. Escute bem essa palavra. Se tem alicerce, Deus é contigo. Se não tem alicerce, meus irmãos, deixa Deus expor o que está faltando alicerce, para você consertar as bases agora. Porque todos vocês estão começando um tempo com o Espírito. Você está preparando a tua família para o futuro, para uma geração. E nós vamos hoje consagrar isso. Sabe, se nós pudermos cantar aquela música do Asaf. Eu estava pregando na PIB algumas semanas atrás, e o Asaf Borba estava ministrando uma canção. E é uma canção que fala sobre um tempo de consagrar. Porque quando você pisa numa terra que é santa, hoje a equipe de louvor cantou sobre santidade, o louvor todo. Quando você pisa numa terra santa, aquilo se torna abençoado. Nós vamos fazer algumas declarações nessa manhã. Eu tenho ainda alguns minutinhos e eu quero com vocês entrar num tempo de consagrar, porque sem espiritualidade não tem casa que dá certo. Sem Cristo no centro não tem casa que dá certo. Vamos nos colocar em pé. É uma canção bem fácil. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Você pode declarar isso? Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o lugar é santo. Vamos declarar que o meu lar é santo. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Vamos declarar mais uma vez sobre o nosso lar. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Santifica o teu lar, santifica, santifica. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar.
sandália dos pés, que o meu lar é santo. Irmãos, a gente vai cantar mais uma vez essa canção, mas tudo que nós cantamos é oração, é teologia, é o céu se rasgando sobre nós. Quando você entra num lugar e você santifica aquele lugar, você diz: Senhor, eu não tenho condições suficientes de santificar, mas eu tiro as minhas sandálias, eu tiro aquilo que me prende, eu tiro, Senhor, aquilo que é natural, e eu apresento ao Senhor minha casa, eu apresento ao Senhor minha família, eu apresento ao Senhor meu casamento, eu apresento ao Senhor meus filhos, eu apresento ao Senhor o caos que está dentro da minha casa, eu apresento meus pais. Senhor, eu não sei como lidar com isso, mas eu santifico ao Senhor, eu santifico ao Senhor minha casa, eu santifico o meu lar ao Senhor. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar, ouço o Senhor falar ao meu coração, irmãos, e Deus vai te revelar, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar graça, Deus vai te dar perdão, Deus vai te dar um movimento do Espírito, e a sarça vai queimar, porque quando a sarça queima, a presença de Deus entra na casa. Lembra, a sarça, ela não apenas queimou, ela não parou de queimar. Eu declaro sobre a tua casa, sobre o teu futuro, sobre os seus sonhos de ter uma família, a sarça não vai parar de queimar, porque a presença de Deus não vai sair da sua casa, a presença de Deus vai estar lá na sua família. Vamos cantar mais uma vez isso, vamos declarar isso, vamos com fé declarar: Senhor, eu tiro a sandália dos pés, e eu coloco o meu lar na tua presença. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Entrega o teu lar, entrega ele. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Mais uma vez, eu tiro a sandália dos pés. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Santifica o teu lar, igreja, santifica. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Escuto Deus a falar, vejo a sarça queimar. Eu tiro a sandália dos pés, que o meu lar é santo. Senhor, nós colocamos a tua presença, Senhor. Colocamos o nosso lar, a nossa casa, Senhor, nossa família na tua presença. Nós santificamos do menor ao maior. Nós santificamos, Senhor, do bebê que ainda está no ventre até o mais idoso dessa casa. Nós santificamos os que não estão mais dentro da casa, mas são parte da família. Nós santificamos aqueles que ainda virão, genros, noras. Nós santificamos, Senhor, agora na tua presença, os futuros casamentos que vão acontecer, mulheres e homens que estão esperando por muitos anos. Eu declaro, Senhor, que eles estão pisando numa terra santa, e eles vão ver a sarça queimar. O Senhor vai preparar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para se casar com eles. Senhor, eu oro por aqueles que andam em solidão, que eles vivam em vida, em abundância. Abençoa o teu povo, Senhor, abençoa o teu povo. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Se você é novo aqui na nossa comunidade, está aqui pela primeira vez, não vai embora sem pegar uma lembrancinha nossa. Gente, vão com Deus, abençoados, em nome de Jesus. Irmãos, essa porta está fechada porque nós estamos trabalhando nas escadas. Vou pedir para que vocês possam sair pela parte da frente,
ali da nossa entrada principal.